Aqui no fundo tá rolando um podcast do Inteligência Limitada. E parabéns por esse podcast, porque esse foi o maior entretenimento do ano de 2023. O quê? Treta do Haluca? Não. Jogos de videogame destruindo? Não. Outras tretas que podem ter acontecido e temporadas, putz do Digo? Não, não, não. Esse vídeo de 3 horas e 39 minutos é bizarramente, meu Deus do céu, sem nem dizer pra vocês. Basicamente, a ideia era criar um debate entre o Marcelo Brigadeiro e o Paulo Cogos. Os dois eles iam lá pra conversar. E aí a conversa começou de boas. Só que o Paulo Cogos tava falando um monte de coisa, e o Nando Moura tava assistindo. E o Nando Moura tava assistindo e pensando, não acredito, olha as merdas que esse cara tá falando, olha as merdas que esse cara... eu não acredito nisso. Eu vou lá. Mano, o Nando Moura pegou o carro dele, foi até, provavelmente pegou o Mustang lá, foi até o debate lá, se meteu no meio da inteligência limitada pra detonar, xingou pra caramba. Meu, mano, é absurdo. Nossa senhora. É absurdo o conteúdo que tá nesse podcast. É absurdo. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Nando Moura disse que ele lavou a alma dele de falar essas coisas pra esses caras. Que ele foi lá e falou, e questionou, e falou, vocês estão blá blá blá, xingou pra caramba. E ele sentiu a sua alma lavada. Eu acho que ele deve ter sentido todas as coisas que falaram dele ao longo dos últimos anos, né? Porque já fazia alguns anos que o Nando Moura estava bem cancelado, né? Tava sendo muito criticado, muito xingado nas páginas. A galera, tipo, nossa, eu lembro que acho que foi em 2019, 2020, mais ou menos. Não, talvez até mais, nem lembro quando foi, mas foi mais ou menos nessa época. A galera lá no Twitter, mano, tinha um grupo ali, uma panela que era bizarra, era o tempo todo falando um monte de coisa. E eu acho que o Nando Moura pegar e falar essas coisas pro Paulo Cogos, meu Deus do céu, cara, deve ter sido muito lavação de alma e muita gente que deve sentir essa sensação, sabe? De eu queria estar no lugar do Nando Moura para falar isso para essas pessoas, sabe? Seja sobre a questão aí da, como ele disse, a ditadura sanitária, né? Seja por causa disso, ou seja por outras questões. Meu Deus do céu, é complicado, viu? Esse tipo de coisa eu acho interessante, né? Porque eu gosto de ver as ideias sendo debatidas. Embora que esse podcast não foi um podcast de ideias. Mas eu sinto que as pessoas, elas estão, sabe, tipo, se desanimalizando, vamos dizer assim. Porque durante a época de 2018, 2020, rolava muito essa polarização, direita versus esquerda, coisa do tipo. E hoje a gente tá vendo, né, isso diminuir bastante, ao ponto de que você tá tendo espaço para trazer um discurso que seja aquele discurso do meio caminho, ou aquele discurso para criticar esses extremistas, entendeu? Mesmo pessoas que por muito tempo foram consideradas extremas, como é o caso do Nando Moura, sabe? E a gente está vendo uma nova geração, uma nova época de opiniões, onde as pessoas agora elas estão respeitando mais as ideias. Por exemplo, a gente viu aí algumas tretas acontecendo na própria comunidade de opinião, que se tivesse acontecido em 2020 ou antes, a gente não teria tido a mínima chance, porque é aquela discussão de eles contra nós. E eles tentam fazer isso, mas as pessoas elas estão cada vez mais espertas em relação a isso, sabe? Eu acho que é questão de tempo até a gente tá tão distante dessa época ficar só como uma lembrança ao passado, sabe? E eu acho interessante, mano. Tipo assim, eu não fiquei muito. Eu não aprofundei muito nas ideias do Paulo Cogos, embora eu conheça bem ele há muito tempo. Mas é interessante que o cara, ele tecnicamente seria ANCAP, né? Ou seria libertário, o cara que é contra o Estado, coisa do tipo. E o cara apoia o governo, o cara, tipo, sei lá, mano, não faz sentido nenhum pra mim, na minha concepção, isso. Tipo, você não era anarquista, agora você tá falando que o Bolsonaro tinha que estar no governo, não sei o que o governo do Bolsonaro é melhor, não sei o que lá. Tipo, você não é contra os governos em primeiro lugar? Mas enfim. Caramba, mano, esse podcast foi uma obra de arte, viu? Parabéns ao Vilela. Eu até fiquei pensando, né? Será que seria legal o Flow vai fazer um reality show com pessoas de direita e de esquerda para ficarem vivendo numa casa discutindo, né? Ou pelo menos eles tinham a ideia de fazer isso. Não sei se eles ainda vão manter a ideia. E eu fiquei pensando, será que isso vai ser legal? Várias pessoas vieram mandar mensagem para mim falando que ia ser flopado a ideia, sabe? Mas depois dessa treta aí do Paulo Cogos com o Nando Moura, eu acho que seria bem interessante. Até porque tem um canal que eu sigo, é um canal que eu gosto bastante de política. Vou até colocar ele aqui para vocês verem. É o Sputnik. Sputnik Brasil. Esse canal, ele basicamente faz uns vídeos ali que, tipo, junta pessoas, sabe? Coloca uma pessoa de esquerda. Não é esse o canal. Sputniks.
Será que é Sputniks, mano? Eu esqueci qual é o nome do canal. É Spotniks. Desculpa, galera, não é Sputnik, é Spotniks. Esse canal aqui, ele junta pessoas de direita e de esquerda pra ficar discutindo e falando coisas. E eles vão misturando coisas diferentes. Por exemplo, tem aqui, ó, ex-presidiário e uma delegada, ó. Ex-presidiário e um agente penitenciário. Um coach e um catador, sabe? Na época da política, eles colocavam esquerda versus direita, sabe? Coisas do tipo. Então, tem muito desses programas, assim, para você ver as pessoas conversando, ó, tipo evangélico, pessoa trans. Então, é bem legal essas discussões, para você ver o que, que pode sair daí, sabe? Porque, assim, em suma, a maior parte dos discursos da internet é assim: eu não quero ouvir você, e você que não ouça a mim porque eu tô certo, você tá errado, você não vai mudar seu pensamento, então siga lá pro seu caminho, sabe? Siga lá pro seu cantinho. A maior parte dos discursos são assim. E o Sputnik começou, mesmo naquela época da polarização que estava mais em alta, eles estavam fazendo essas discussões, trazendo os dois lados. E era legal ver essas conversas, sabe? Pra você ver o pensamento de um e do outro. Pra você ver que muitas vezes o cara que é de direita, ele não defende tanto assim os seus ideais, ou ele não é aquele bicho-papão que é colocado. E o cara progressista, ele também não é esse bicho-papão, que os dois podem ter uma conversa e até mesmo ter muitas coisas em comum, né? E aí a gente volta para uma coisa que eu gosto muito de citar aqui no canal, que é a teoria da ferradura. Eu não sei de onde saiu a teoria da ferradura, vieram me falar se eu sabia de onde veio, quem foi que criou e cunhou o termo, mas assim, mesmo que tenha sido utilizada para criticar, ou não sei qual é a ideia que eles tinham por trás da teoria da ferradura, desses opostos serem muito próximos, né? É de você ver os extremistas conversando entre si e, tipo, até mesmo utilizando os mesmos meios. Por exemplo, você vê que eles usam muito os mesmos meios de ação. Eu ia até citar aqui algumas coisas, mas acho melhor nem falar para não arrumar mais treta. Mas vocês já entenderam o que eu quis dizer, né? Você vê que as pessoas extremas, extremistas, elas tendem a agir com a mesma ideia, com o mesmo comportamento. E a gente tem, né, a Sarah Winter como uma pessoa que era extremista de esquerda, que mudou para a direita e continua sendo extremista também, sabe? Então você vê que o comportamento se mantém, mesmo que as ideias ali que ela defende, não, elas mudem. Porque no final, vamos ser sinceros, tanto a esquerda quanto a direita, elas têm o seu formato de mundo, a sua ideia, e a sua ideia de trazer progresso, né? Então eu acho que seria mais ou menos isso, ó. A gente acredita que a gente precisa de um Estado que ajude as pessoas para que elas cresçam, ou a direita acha que você precisa que as pessoas estejam livres para que elas cresçam, entendeu? Então a ideia por trás é fazer as pessoas crescerem e melhorarem. Mas aí tem tanto antagonismo entre os dois, e tantas críticas, e tanta polarização, que às vezes a gente acaba, né, jogando fora boa parte do conhecimento alheio, justamente porque ele é colocado como de esquerda ou de direita. Isso a gente vê, por exemplo, nas questões das pessoas LGBTs, né? Que são colocadas como automaticamente de esquerda por algum motivo, não me pergunte por quê, eu realmente não tenho essa resposta, mas a gente vive num mundo que, se você pega e se assume gay, você automaticamente é colocado como lacrador por algumas pessoas preconceituosas e ruins da internet, sabe? Ou se você defende e fala que as pessoas têm que ser livres para poderem, sei lá, se assumir sua sexualidade ou qualquer outra coisa, essas pessoas, elas são tratadas como lacradores também, sabe? Se você aceita uma pessoa trans, por exemplo, você é lacrador. Isso é meio bizarro, esse tipo de discussão, sabe? Então, eu acho que isso só traz atrasos na nossa vida. E eu gosto de ver que a gente está agora caminhando para um mundo mais aberto, sabe? E eu fico feliz de ver que passou essa nuvem, sabe? Essa nuvem de escuridão que estava sobre nós. Ou vai piorar, não sei. Eu acho que tende a voltar a ficar assim em algum momento, mas pelo menos as pessoas estão se levantando, acordando, tá passando bastante disso, né? Até porque agora parece que acabou um pouco as crises, né? E eu acho que só tem crises mesmo. Aliás, só tem essas questões políticas quando tem umas crises muito pesadas, né? Porque aí um ou outro quer aproveitar que as pessoas estão com raiva e aí elas falam, não, a culpa é dele 100%, a culpa é da esquerda 100% para ganhar poder. Então, ambos os lados fazem a mesma coisa, né? Para chegar ao poder. Bom, mas enfim, tá aí o vídeo que eu queria comentar com vocês esse assunto. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e, mano, parabéns aí, Vilela. O Vilela é inscrito do Professor Dark, então um grande salve pro Vilela. Gostei muito dessa live, foi incrível. Parabéns aos participantes. Nunca esperava que o Nando Moura ia se meter ali no meio e falar as coisas que ele falou. Mas é isso, beijo, a gente se vê depois.